Então vamos iniciar o nosso estudo das quintas-feiras, dando sequência agora ao estudo dos Atos dos Apóstolos, e vamos fechar os nossos olhos, rogando a proteção e o amparo desses amigos espirituais que nos tutelam, que nos dirigem. Ainda vivemos em janeiro, mas o clima natalino, afinal de contas, o ciclo natalino não se complementou, mas é importante que nós avaliemos como os apóstolos, como estes homens puderam nos dar parâmetros, nos deram paradigmas para que a doutrina espírita pudesse se assentar em bases sólidas, em exemplos imorredouros, para que a posteridade não se esquecesse. A mediunidade de Chico Xavier clareia os Atos dos Apóstolos, nos trazendo estes elementos. Inspira no Senhor, fortalece a cada um de nós, estas casas,
possam ser assentadas nestes conceitos, nestes valores que foram vividos, que foram exemplificados por estes irmãos tão abnegados. Rogamos o amparo da dona Emília Santos, do tio Rolandinho, da tia Bebé, do meu pai, da dona Emília Santos, da dona Irma Ragazzi Martins, da dona Benedita Fernandes, de tantos outros espíritos que nos amparam. Agradecidos e contando com esta proteção, é que vamos iniciar o estudo da noite, dando graças a Deus. E que assim seja. Então, nós vamos iniciar. Nós vimos que em Neopafos, Saulo de Tarso se transforma em Paulo e foi de uma felicidade muito grande, fazendo com que Barnabé dissesse que foi o dia mais inspirado da vida dele, que ele deveria não apenas mudar de nome, em homenagem a Sérgio Paulo e em homenagem a Estevão, que ele se lembrou dos acontecimentos, ele mudou agora o nome seu, Saulo, para Paulo, com a pronúncia romana. Porque é importante que nós entendamos. Ele disse que ele não poderia se esquecer de tudo que ele havia feito, de todos os seus desenganos. Então, Saulo de Tarso, e era um homem intimorato, um homem destemido, um homem determinado, ele e Barnabé, conversando, resolveram estender a missão aos povos da Panfilha, com um grande escândalo de João Marcos. Então, João Marcos foi contrafeito. O que faremos com esta gente estranha? Esta província é povoada por ignorantes e existem muitos ladrões. Então, eles iam agora, isso não é colocado nos Atos dos Apóstolos, que eles teriam ido a Atalaia. Ele está aqui colocado como Atília. Eles dizem apenas que dali que ele vai retornando na sequência e volta a Antioquia. Mas o que vai acontecer? Paulo vai ponderar com eles, com João Marcos, que era por isso mesmo, que eles deveriam procurar a região. Porque o que João Marcos queria é que eles fossem a Alexandria. O que João Marcos queria, o que ele achava mais correto, é eles agora mostrarem a outros povos mais cultos, mais propensos, segundo a percepção dele, a embeberem-se, a assimilarem o evangelho. E Paulo vai ser bem claro que não. Na verdade, nós vamos procurar essa região em função desta ignorância, em função deles não terem as possibilidades que foram dadas, por exemplo, a Alexandria. Mas eles estão tão cheios de si mesmos nesses locais que eles vão fazer ouvidos moucos. Então, vão a partir daí até Atalaia, onde pregam ao ar livre. Então, Saulo de Tarso vai falar com uma verve, vai fazer com que as pessoas ali fiquem todas aturdidas, pois ele apresenta um homem que eles desconheciam. Primeiro ele faz ilações, faz conjecturas, faz ponderações, relacionando a ele com os profetas. Na sequência, ele vai à sinagoga. Muitos ali aceitam, e a partir daí, Barnabé, sentindo que Paulo tem um traço superior, dá como outorgando a ele a chefia do movimento. Então, a partir desse instante, Paulo, por aquilo que ocorrer em Neopafos, passa a chefiar o movimento, que até então era chefiado por Barnabé. Barnabé tinha percebido que ele estava ainda um pouco gago, um pouco inseguro, algo que não estava muito claro na sua exposição, na sua eloquência natural, que se apresenta de uma forma que deixa Barnabé assustado. Tal as analogias, tais as conjecturas que são feitas. Muito bem. Então, nós vimos que aqui João Marcos segue contrariado. E o que vai acontecer é que Paulo é mais explícito ainda. Paulo vai dizer, junto com Barnabé, que eles seguiriam agora a Perge. Aqui está escrito Perga. Então, eles iriam a Perge, onde falam sobre Jesus. Fazem curas e buscam muitas pessoas informações. João Marcos, então, vai transcrever partes do Evangelho. Eles vão copiar estas pessoas, pois eles conheciam até então o quê? Conheciam as leis e os profetas. Eles não tinham essa noção que o Messias, o Redentor, aquele que era o esperado, havia se apresentado. Então, ele é apresentado por Paulo com uma forma tão clara,
fazendo as ilações, mostrando que ele ressuscitara, que ele estivera cumprindo as profecias que eram anunciadas, que todos ali resolvem ter as informações. A partir disto, eles vão seguir Antioquia. João Marcos, alegando dificuldades, o que faz? Ele resolve voltar dizendo que ele não conseguiria entender. Olha o que ele vai falar. Ele vai dizer que ali é um local que tem muitos ladrões, que tem muitas dificuldades, e é verdade. Eles vão passar por muitos problemas, mas isso não vai arrefecer o ânimo deles, de Paulo e de Barnabé. E Paulo pondera: anunciar o Cristo àqueles que não o conhecem, com as numerosas dificuldades naturais que eles possuem, representa uma glória para nós. Ou seja, ele está dizendo para João Marcos que este era a medalha, esta era a cicatriz, esta era a condecoração que ele imaginava ter e ser a melhor de todas. Pregar o Cristo, mostrar a eles que aquele homem viera, dera a sua vida, testemunhara, fazendo com que as pessoas tivessem, a partir daí, um horizonte, tivessem uma segurança. Os apelos que foram feitos, aquelas anunciações que foram preditas, se confirmavam. O espírito de serviço nunca atira a parte mais difícil aos outros. Então, Paulo está sendo claro com João Marcos. Após o tio Barnabé conversar com ele, Paulo vai ser alguém que vai falar algumas coisas muito interessantes. Vejamos, olha o que ele vai falar. O trabalho de Jesus é tão grande aos nossos olhos que devemos disputar aos outros qualquer parte de sua execução, em benefício próprio. Qualquer parte, a parte mais difícil, aquela que ninguém estiver disponível, nós vamos disputar, porque esta será a nossa medalha, esta será a nossa condecoração. Então, é isso que é importante. João Marcos, apesar dos apelos, apesar de ficar pálido, apesar de ficar reflexivo, achou que aquilo era infrutífero, aquilo não teria uma coisa importante. E Paulo vai dizer: quando estamos em grupo, nós somos sustentados um pelo outro. Quando estamos sozinhos, nós precisamos atingir aquele cimo, aquele local que todos um dia chegaremos, dando mostras pessoais. Enquanto estamos em grupo, é muito mais fácil nós fazermos esta evolução. E é assim que se faz na família. Quando alguém deserda, quando alguém agora atraiçoa, quando alguém agora renuncia, quando alguém não quer continuar num grupo, ele tem plena liberdade, mas ele tem que saber: o testemunho será individual e muito mais difícil. E nós nos lembremos disso, as ponderações feitas por Paulo de Tarso, para que nós não imaginemos que ocorrerão facilidades. E na sequência, o que vai acontecer? Eles foram de Perge para Antioquia de Psídia. Mas o interessante é que no caminho eles foram roubados. Por que eles foram roubados? Eles estavam agora alegres, estavam agora vencendo várias regiões difíceis, inclementes, um terreno árido, um local ainda por ser devassado, de ser agora levado adiante. Então, as dificuldades eram tamanhas. Em um determinado momento, Paulo está conversando com Barnabé, dizendo do grande coroamento, das grandes riquezas que eles eram possuidores, das possibilidades que eles tinham de seguir a este rei, a este que dera a vida a eles, e um tesouro que não daria para nós dimensionarmos estava diante deles. Os ladrões que ali estavam começaram a ouvir, começaram agora a ficar mais atentos e ouviram tesouros, riquezas, um rei. Então eles imaginaram que eles eram detentores de, primeiro, uma grande fortuna, segundo, eles eram alguém que estavam levando a mando deste rei numerário a alguma outra comunidade. A partir daí foram roubados. E, em sendo roubados, eles não foram tirados a vida deles, porque Paulo de Tarso teve a presença de Espírito dizendo que eles levassem
todos os numerários que eles possuíam, que eram poucos, todas as provisões, alguns pães, alguns frutos e algumas coisas, ficaram sem nada. O que eles pediram é que as pessoas pediram qual é o mapa deste tesouro, e eles deram agora os pergaminhos que eles possuíam. Deram agora aquelas letras grafadas por Levi e Mateus, que tinha toda a vida de Jesus. Muito bem, a partir daí, as dificuldades se fazem mais intensas. Eles, nesse instante, o que fazem? Eles têm dificuldades na alimentação, vão comendo frutos aqui e acolá, colhido nas árvores, mas tem uma dificuldade. Em chegando em Antioquia, Antioquia de Psídia, eles vão estar doentes. Barnabé está doente. Barnabé está com uma febre insidiosa e ele fica agora acamado. Eles não têm local para ficar. As dificuldades foram imensas. Em lá chegando, Paulo vai arrumar. Primeiro ele vai falar com Ibrahim, um homem que tinha uma pequena estalagem que alguns tecelões trabalhavam para ele, e ele vai se colocar à disposição para o trabalho. Ibrahim vai dizer que ali não se vendia muitas coisas, eram parcas as possibilidades, que ele não poderia ter mais um empregado. Mas Paulo vai ser tão explícito, dizendo das dificuldades, de forma humilde, que ele estava apenas querendo o teto e comida, mais nada, que ele não precisava dar nada a ele. De alguma forma, Ibrahim ficou assim um pouco assustado. Será real? Será que não é? Mas Paulo de Tarso vai redarguir a ele, dizendo das necessidades prementes que eles viviam. E, consequentemente, eles conseguem, a partir do teto que eles pedem e apenas comida, eles conseguem trabalhar. E ele consegue ajudar aqueles tecelões que ali estão, fazendo com que eles aprendam novos tipos de tecidos, novos tapetes, novas configurações no trabalho que Paulo havia escolhido e a Paulo havia se esmerado. E Barnabé consegue agora se refazer. Então, com o amparo de Paulo, ele se refaz após um período não tão pequeno, ele se refaz e arruma emprego. Um determinado dia, Paulo volta do seu trabalho e vê que ele está agora, não estava na casa. E ele volta depois e diz que ele havia arrumado um emprego de oleiro. O oleiro era aquela profissão de origem da família de Barnabé. Então, ambos estão empregados, ambos estão bem ali localizados, e na sinagoga eles conseguem ir e vão agora falar sobre Jesus por 8 meses. E vão, neste momento, criar uma série de situações embaraçosas. Os judeus que ali estavam, assim como de outras localidades, eram muito rigoristas. Eles não aceitavam coisas distintas de um arejamento que Paulo e Barnabé traziam. Era algo muito além das concepções deles. O judaísmo estava assentado sobre regras muito precisas, sobre regras desde o acordar até o anoitecer, como se alimentar, o que fazer no sabá, como agora ter contato com animais impuros, enfim, eram todas as regras estabelecidas desde a época de Moisés que eles seguiam de forma contínua, sem parar para avaliar. E aquilo que Paulo traz é algo que vai chocar a muitos deles. E existe ali em Antioquia de Psídia alguns gentios que têm alguns grupos em que eles se reúnem. E Paulo vai falar para eles também por 8 meses. E na casa de Ibrahim, ele consegue fundar uma igreja. Eustáquio, agora o chefe de Barnabé, também vai junto com eles, passam a dar todo o respaldo a Paulo e a Barnabé. E o que vai acontecer é que eles conseguem pregar, mas conseguem criar, porque não seria diferente, não seria algo natural, a aceitação do Messias, a aceitação desse Redentor. Porque quem sabia, quem havia tido uma noção parca, imaginava, esse homem foi preso entre ladrões, esse homem morreu, era um simples carpinteiro, aquilo soava para eles como uma covardia. Mas é apresentado por Paulo de Tarso como um homem grandioso, um homem que deu toda a possibilidade desta raça, deste grupo, destas pessoas, terem a companhia, terem novos padrões de vida.
Muito bem. A partir disto, os patrões de ambos, Ibrahim de Paulo e Eustáquio de Barnabé, são chamados pelos israelitas, descontentes e ameaçados com a supressão de regalias e banimento. Se eles mantivessem a Paulo de Tarso e a Barnabé, teria todas as regalias que eles possuíam e seriam banidos do convívio deles e até possivelmente daquela localidade. Então, o que nós estamos vendo é que Paulo percebeu e Barnabé perceberam que eles estavam colocando os patrões em maus lençóis. E, nesse instante, eles vão partir para Icônio com uma carta de recomendação de um amigo de Eustáquio. Então, eles vão agora a Icônio. Então, eles ali conseguem formar um pequeno núcleo na casa de Ibrahim. Isso, para eles, já era de suma importância. Então, eles seguem, a partir desse momento, para Icônio. Então, eles vão para Icônio, aonde eles vão pregar o evangelho, levando uma carta de recomendação de Eustáquio para Onesíforo. Onesíforo era o amigo de Eustáquio. E se apresentam, e esta amizade é tal que Onesíforo recebe a eles de forma cordial, de forma afável. São recebidos com muita hospitalidade. Paulo vai até a sinagoga, aonde a sua palavra provoca animadas discussões. Fundam a igreja na casa de Onesíforo. Então, eles vão fundar a igreja. Mas o que nós temos que entender é que as lutas, as contendas, a falta de aceitação em todos os locais, as discussões acaloradas se fazem intensas, pois eles vieram mexer com um caldo de cultura que estava há muito tempo numa mesmice, a uma cultura, a uma raça que estava muito presa aos seus conceitos. E aí vai acontecer algo que vai gerar um grande problema. Eles, ao entardecer, faziam agora as pregações. Qual é o susto de Paulo de Tarso quando ele percebe que uma jovem se apresenta, larga o emprego e espera o entardecer com perguntas, e ele percebe os olhares, ele percebe que a moça está muito mais interessada na sua figura do que naquelas pregações. Ele vê que ela está envolvida. E esta noiva, fascinada, de nome Tecla, vai se apresentar a ele. Então, vejamos, ele está pregando, ele faz isto ao entardecer, e ela vai se declarar a ele, dizendo que ela gagueja, mas ela vai colocar que ela está agora envolvida com toda aquilo que ele colocara. Muito bem. Nós temos que analisar que isso não está colocado nos Atos dos Apóstolos. Isso é colocado nos apócrifos. Mas o interessante é que ela foi considerada uma santa pela Igreja Católica, como se eles distorceram tudo o que ocorreu. Eles distorceram tudo o que ocorreu e geraram aí uma santa quando, em verdade, a moça estava obsediada, estava perturbada. Vamos entender o que aconteceu. Ela se declara a Paulo quando chegam o seu noivo e a mãe de Tecla. Então, a mãe de Tecla, o que vai fazer? Vai também estar obsediada e vai falar que ele é um embusteiro, que ele é um fascinador, que ele é alguém que gera muitos embustes e muitas seduções. E esta moça, mesmo na presença do noivo e da mãe dela, vai reafirmar sua simpatia por Paulo. E este vai ponderar com ela, após todos os apupos, após todas as agressões do noivo querendo colocar que ele era isto e aquilo, e Paulo fala para ela que ela, na verdade, estava apaixonada pela carne, ela estava apaixonada por uma aparência, por uma situação que era ilusória, que eles deveriam ambos amar ao Cristo. E ele se lembra de Abigail, ele sabe do seu voto, ele lembra-se, nada ocorreu com eles. E nesse instante que o noivo está envolvido, ele vai ponderar: a noiva sua está enferma. Anunciamos o Cristo, mas ele tem os seus inimigos ocultos. Ele não pôde ser muito claro com nenhum deles, nem com o noivo, nem com a mãe, pois eles estavam agora fascinados.
imaginando que ele estava enganando a ele, seduzindo a ela. A partir disto, a cidade toda fica empolvorosa. Ele fica preso por 5 dias, acusado de sedutor, inimigo das tradições de família. E neste contexto em que ele é colocado, sofre todas as represálias, é colocado como alguém que fazia com que a família fosse deixada de lado, tudo quanto aquilo que ele nunca fizera. Ele sofreu o suplício de 39 açoites. E depois disto ele é solto, pois não acharam viabilidade naquilo que estava sendo colocado, e Onesíforo pondera a situação da pobre noiva. Pois o que acontece é que as tradições determinavam que ela era noiva e órfã de pai. Se ela fosse encontrada novamente com Paulo, ela seria condenada à fogueira. E aí eles partem para não criar um problema. Veja bem, o que gerou, o que fez com que a Igreja Católica dissesse que ela foi agredida, essa mulher, ela era uma seguidora, segundo os apócrifos, está totalmente errado, que ela seguiu Cristo, ou melhor, seguiu Paulo, seguindo ao Cristo ambos, e ela pôde afrontar, inclusive, a fogueira, pôde passar por cima de tantas dificuldades para testemunhar. Isso não ocorreu. O que ocorre é que a moça estava perturbada, a moça ficou fascinada, e um fato interessante aqui para que nós entendamos, certa feita, um homem que era condecorado, um homem que era conceituado, teve a sua filha, agora ficando apaixonada por Chico Xavier. E ela vai se apresentar a Chico Xavier dizendo que ela estaria apaixonada. E o Chico disse: em que momento, em que situação isto ocorreu? Quando ela vai dizer da voz dele, daquela possibilidade que deu a ela de entender isto e aquilo. E ele, com a presença de espírito, Chico Xavier vai dizer: na verdade, você está apaixonado por Emmanuel. Emmanuel me envolveu e fez com que você agora ficasse envolvida de forma passional por aquela voz, que não é minha. Eu não tenho esse tom, eu não tenho nada saindo de forma pela tangente, de forma serena. Então, é importante nós entendermos. Os inimigos se apresentam, os inimigos querem fazer com que isso não vá adiante. Vamos ouvir perguntas. Tomando as informações, né, dos livros do Chico como a verdade, a gente vê tanto nos evangelhos como nos apócrifos ou histórias achadas por aqui e ali, diversas informações que são meias verdades, que batem aqui ou ali. Mas o que seriam isso? Histórias mal contadas, fofocas? Porque como que eles chegam tão perto de uma coisa, mas o fato em ser distorcido ou o personagem está num local diferente, o que seria? É, na verdade, primeiro, uma perturbação, segundo, problema de traduções, e terceiro, o que acontece é que as pessoas, por não terem grafado na hora, por não terem noção de tudo que ocorre no contexto, quando vão colocar no papel aquilo que eles acreditam serem uma verdade, eles contam sobre as suas percepções e não sobre os fatos em si. Por isso a importância deste livro Paulo Estevão, que nos clareia, que nos dá outros horizontes. Então não existe nos Atos dos Apóstolos a figura de Tecla. A figura de Tecla não está ali, está nos apócrifos. E é colocada Paulo e Santa Tecla. Então, é colocado que ela teve uma participação quando, na verdade, houve uma deturpação aí. Houve uma falta de informações seguras, precisas, porque as pessoas vão recontar muito adiante umas coisas, outras coisas. Então, em termos de tempo, em termos de profundidade, falta elementos, falta subsídios. Daí a importância, volto a frisar, da mediunidade fidelíssima de Chico Xavier, que nos traz estes apontamentos seguros. Neste contexto, por não criar celeumas, não criar problema à igreja nascente, ali em Cônio, e não criar problemas à Tecla, eles resolvem partir. E vão partir, eles estando agora tendo tido os açoites, tendo tido alguns problemas físicos, eles imaginam que ele vá se recuperar primeiramente. Falou: não, amanhã nós partiremos. Mas não seria melhor vocês repousarem? Estais ferido,
deverias descansar. E ele vai ser muito claro. O serviço é de Jesus e não é nosso. Ou ficamos com os tropeços ou com Jesus. Portanto, lembremos, quando nós queremos fazer, a determinação é imperioso, é fundamental. Se nós valorizarmos os senões, os problemas e as dificuldades, nós não faremos. Se nós ficarmos criando agora dificuldades para que aquilo se faça, as trevas tomam conta, empanam o problema, dificultam de tal ordem a situação se estabelecer que aquilo fica quase que impossível se concretizar. Temos que pedir o amparo, tomar as resoluções, termos a humildade de mudar aqui e acolá, mas determinados realizarmos o nosso propósito, porque senão nós ficamos com os tropeços. Nós, a partir daí, nos acovardamos, nos amedrontamos, recuamos em função das dificuldades que se apresentam. É necessário compreender, vão ocorrer problemas, vão ocorrer dificuldades, aonde quer que nós estejamos. A pessoa de boa vontade, a pessoa que quer fazer de uma forma límpida, cristalina, desinteressada com outros objetivos menores, ela vai ter agora que mostrar o seu sacrifício, mostrar o seu empenho, a sua boa vontade. Paulo está acima de qualquer coisa, demonstrando este denodo, este empenho. E aí ele sai de Icônio e vão a Listra. E é interessante que em Listra vão ocorrer fatos e fatos que vão fazer com que as pessoas ali fiquem aturdidas. Chegaram a Listra, onde Onesíforo tinha uma irmã viúva, de nome Lloyd, que morava com a filha Eunice e com o neto Timóteo. A mãe de Timóteo, Eunice, era viúva, mas era importante que a gente compreenda. Timóteo era a razão da vida da avó Lloyd e da mãe Eunice. Elas viviam para Timóteo. A inteligência de Timóteo, a generosidade deste menino era o maior encanto das duas senhoras. E isto foi percebido quando Paulo de Tarso se apresenta e ele está ali apresentando o evangelho. Primeiro, que a carta de recomendação de Onesíforo até a Lloyd fez com que as portas se abrissem. E ele pôde pregar o evangelho. E o Timóteo tinha 13 anos apenas. Timóteo, que vai ser um dos discípulos mais fiéis de Paulo, ficava ali com 13 anos com os olhos atentos. E por muitos momentos ele faz perguntas argutas, perguntas profundas, mostrando que ele era um profundo conhecedor das leis. E Paulo viu que ele tinha um cuidado, um esmero com o estudo dos profetas e das leis, que faz com que ele vá, em vários momentos, levando ele a locais em que eles criavam cabras, conversar com Timóteo, ficar assim atento a toda aquela criatura muito bem formada. E Timóteo, além de perguntar muitas coisas, faz com que Paulo, por vários instantes, passe a mão na sua cabeça, vendo que ele tinha um empenho verdadeiro por se compromissar com aquilo que era apresentado, com aquele ser, que ele rapidamente entendera que era o Messias esperado. E Paulo conversava muito com Timóteo. E ele, fazendo as perguntas, fazendo as conjecturas, pôde mostrar, pôde perceber, Paulo, que Timóteo era um vaso escolhido, era um homem que daria, era um jovem com 13 anos, que estava pronto a auxiliá-lo. Isto era para a mãe e para a avó razão de encanto, de deslumbramento. Mas vai acontecer um fato interessante. Paulo está pregando na praça, e ali o movimento dos gentios e dos judeus era uma divisão muito grande. Existia a sinagoga e existia um local em que os gentios se reuniam. E ele está pregando na praça quando ele está falando das profecias para a vinda de Jesus e dos seus feitos, das suas curas, quando começaram as chufas, ou seja, quando começaram os impropérios, as contendas, os gritos, a falta de respeito. E neste momento, Paulo percebe que um homem que era paralítico vai se aproximando dele. E neste momento ele se lembrou do dia em que estivera
na casa do caminho, ele vira quando Estevão curou uma muda. E ele ora pedindo o amparo para que aquilo se efetivasse. E nesse instante, ele vai dizer, em nome do Senhor, ele vai lembrar-se que Estevão fizera isto, e ele vai pensar, Senhor, me ampare, me auxilie. Paulo viu aquele miserável mendigo aleijado e disse a ele, amigo, em nome de Jesus, levanta-te. E no momento seguinte, o rapaz se levantou, pronto, no primeiro instante titubeando, mas andando de forma tranquila. Era um rapaz que se arrastava pela cidade, as pessoas conheciam o seu histórico, conheciam os seus problemas. Isso foi levado à cidade, que não era muito grande, de um local a outro, todos acorreram para ver a cura que se efetivara, a cura que se fizera. E nesse instante, aqueles gentios o que fazem? Começaram a trazer animais com flores para que eles pudessem condecorar aos deuses vivos, Júpiter e Mercúrio. Eles estavam sendo condecorados. E nesse momento Paulo percebeu, não fomos nós. Nós somos simples seres humanos. Nós somos mortais, nós somos falíveis. E aí não façam isto. Não façam estas coisas, fez com que o animal fosse retirado, todas as flores, gerando uma situação de desânimo, mas ele precisava ser verdadeiro. Não eram eles não tinham interesses outros, não queriam ser condecorados, não queriam ser respeitados de uma forma tão assim irreal. Não era isto, mas eles conseguiram fundar o primeiro núcleo cristão na casa de Lloyd. Então, eles formaram um núcleo, mas vai acontecer alguma coisa muito significativa. Aqueles problemas de Icônio são reabilitados. Os judeus de Listras foram consultar as autoridades de Icônio. Então, ficaram sabendo que eles, Paulo e Barnabé, ali estiveram. E o caso de Tecla é pintado a cores negras. Então, é pintado, e quando ele está agora pregando um determinado dia em praça pública, querendo angariar simpatizantes, querendo levar agora a mensagem do Cristo, o que vai se suceder é que ele percebe rostos estranhos, ele percebe pessoas que não estavam ali de forma natural. Quem eram aquelas pessoas? Começa a ponderar ele. E quando ele está pregando, ele foi apedrejado. E quando ele está sendo apedrejado, ele lembra-se de Estevão. Será que ele estaria reparando aquilo que ele fizera com Estevão? E Timóteo gritava a plenos pulmões pedindo socorro, pedindo amparo. E ele foi levado a uma situação muito difícil. Mas, quando eles estão atirando, Gaio, um rapaz forte, atlético, se aproxima de João Marcos e pede para que ele silenciasse. Silenciasse porque ele, Gaio, tinha em gratidão a Paulo de Tarso de ajudá-lo, pois ele curara a sua mãe. E curando a sua mãe, ele era alguém que deveria dar todo o respaldo e apoio a Paulo de Tarso. Quando ele vai dizer que Paulo faz como tivesse inspirado, jogando a cabeça para trás, ele disse, o rapaz está morto, o feiticeiro está morto, levemos ele agora ao monturo. E ele, pegando o rapaz, levou ele agora após os muros da cidade, deixando-no ali. E ali as pessoas dizem, se ele não morreu, os cachorros concluirão o trabalho. O Timóteo, que for alertado por Gaio, que pediu a ele, pegue água para dar a Paulo se ele não estiver morto. E Timóteo vai levar a água e Gaio vai anunciar à família de Lloyd, Barnabé, que estava enfermo neste momento, que ele vai rapidamente, e Eunice vão até Paulo, aqui próximo aos muros da cidade, fazendo com que ele fosse levado à casa de Lloyd para que ele se recuperasse. Em se recuperando, eles seguiram para Derbe. Então, nós estamos vendo que para que eles pudessem estabelecer uma igreja, para que eles pudessem fazer o núcleo cristão, que em geral eram nas casas dos simpatizantes, eles tinham tido muitas admoestações,
muitos apulpos, muitas represálias, muitas dificuldades. Nesse momento, ele foi tido e havido como morto. Então, nós vemos que ele criava, gerava simpatizantes, mas tinha muitos movimentos de represália, movimentos contrários. Afinal de contas, era algo que estava sendo desbravado. Vamos ouvir perguntas. A gente vê no Antigo Testamento que o povo judeu sempre foi perseguido. E aí, nesse instante, ele vira o perseguidor. Essa sempre foi e sempre vai ser a história do ser humano? Pois é, então as pessoas não aprendem, não usam para eles, porque a partir do momento em que eles se adequam a uma realidade, eles esquecem de tudo que foi sofrido por eles. E Paulo, em determinado momento, vai falar a eles. Quando Salomão esteve diante das dificuldades, quando ele esteve fazendo o templo de Salomão, quando ele esteve com vários momentos difíceis, ele foi casto e correto. Quando as facilidades se apresentaram, o que ele fez? Ele teve uma vida de devassidão. Davi, a mesma coisa. Enquanto não teve as facilidades, enquanto ele não coordenou e comandou aquele povo, ele viveu de uma forma muito correta. Mas só as facilidades se apresentarem, ele agora também se corrompeu. O que nos leva a entender que as pessoas esquecem aquilo que passaram, a história pregressa em que nós estamos envolvidos. Mas imaginemos que não fôssemos nós, da nossa família, do nosso povo. Nós temos que utilizar isso em nosso benefício para que aquilo nos dê experiência, nos dê elementos para que não façamos da mesma forma. Porque qual é a resposta que nós damos quando nós revidamos alguma coisa? Nós somos iguais. Nós fazemos da mesma forma. Se nós estivéssemos naquele contexto, nós faríamos a agressão. Só nós fôssemos colocados em dificuldades que nós mostramos quem somos. Nós não fazemos, nós não temos uma outra reação. A nossa reação é similar àquela agressão que foi sofrida, dando a noção espiritual que nós merecemos aquilo. Nós não estamos além daquilo. Quando nós estamos além, nós compreendemos, nós perdoamos, nós toleramos, nós amadurecemos aquilo que foi vivenciado. Então, o povo judeu era um povo irracível, era um povo fechado sobre si mesmo, era um povo que se defendia, mas era um povo que tinha muito orgulho de si mesmo, infelizmente. Então, é essa a noção que nós vemos aqui. Então, agora eles vão de Listra, eles vão para Derbe. Então, nós vemos que Paulo de Tarso está fazendo a sua, junto com Barnabé no primeiro momento, está fazendo toda esta pregação, todo esse desbravamento, toda esta possibilidade deles levarem o evangelho. Então, são coisas interessantes. E ele vai fazendo amigos, ele vai fazendo profitentes, ele vai gerando uma robustez nesses núcleos. Vamos ver em Derbe. Paulo, então, e Barnabé seguiram para Derbe, onde trabalharam por mais de um ano, de forma anônima, até se recuperarem. Então, interessante. Eles viram que agora eles precisavam se recuperar. Havia Barnabé tido 2 problemas físicos, Paulo havia sofrido os açoites, havia enfermado também em Icônio, havia ficado alguns dias sendo tratado por Barnabé, mas ele tinha uma organização espiritual no Esfala Emmanuel muito forte, que comandava a parte física de forma muito plena, mas mesmo assim as agressões do meio eram intensas, então eles precisaram se recuperar. Depois visitam os arredores, onde fundam pequenos núcleos. E antes de voltarem, olha bem, vão fundando pequenos núcleos. E o interessante, antes de voltarem a Antioquia, passaram pelas igrejas que haviam sido criadas. Olha que interessante. Eles de Derbe voltaram para Icônio, de Icônio para Listra, de Listra para Antioquia de Psídia, para Perga, para Atalaia, todos os núcleos em que eles haviam formado casas, células iniciais, ali eles voltaram dando novo ânimo para que a partir desse contexto eles pudessem agora retornar a Antioquia. Então vejamos bem o quão difícil foi para eles,
vencerem as dificuldades. Ficaram por um bom tempo pregando, ao derredor de 3 anos, do ano 44 a 46. Ficaram quase 3 anos pregando o evangelho, pregando, dando as suas vidas para que aquilo se estabelecesse. Quase 3 anos de dificuldades, de um labor intenso. E neste momento, eles vão chegar em Antioquia. E quando chegam em Antioquia, passam dias em que eles estão contando a todos os que lá estão as dificuldades, os núcleos que foram fundados, todos os dissabores, todas as alegrias, todas as dificuldades. Então, são noites e noites em que eles se reúnem para que ele consiga, ele e Barnabé, colocarem as pessoas sabendo o que havia ocorrido, como o evangelho de Jesus agora chegava a outros rincões. No entanto, eles perceberam que as contendas que já ocorriam, que eles haviam percebido em Jerusalém, haviam chegado a Antioquia. As lutas pela circuncisão estavam acesas. Então as pessoas ali estavam se tratando como verdadeiros judeus, com todo rigor, com todos os paramentos, com todos os preceitos, com todo o cuidado com a alimentação. Então ele percebe todos estes dissabores. Vamos ouvir perguntas. A gente sabe que Jesus veio, de certa forma, quebrar com isso, mas por que, de certa forma, os judeus, a gente vê mesmo os islâmicos hoje, eles têm tanta rigorosidade com questões externas e, de certa forma, pecam, mas não é a palavra, mas deixam de lado as questões internas e morais? Porque as pessoas, de forma geral, não são só os judeus, não. Estão preocupadas com aquilo que dará uma normativa, um encaminhamento às situações sem que eles se aprofundem. Falta maturidade espiritual. Quando nós criamos muitas coisas exteriores, criamos toda uma pompa, criamos todo um aparato, criamos toda uma beleza exterior, é porque o interior, em geral, é pobre. Nós vamos agora fazer com que a apresentação seja bela, para que o interior não seja agora necessário que ele se apresente por falta de elementos. Em geral é isto. Nós queremos trocar coisas que não têm sentido. As coisas espirituais devem ser vividas por nós e, consequentemente, a simplicidade, a humildade, a generosidade serão as nossas buscas, porque a gente entendeu os contextos, a apresentação a mais singela possível, a mais simples possível. Então, quando eles chegam em Antioquia, eles percebem que estas lutas estão acesas, assim como a dos alimentos puros e impuros. E as vozes dos espíritos não mais se manifestavam. Você veja bem, quando a gente materializa o contexto, quando nós materializamos a casa, nós fazemos com que evite-se que os espíritos superiores tenham agora elementos para estarem conosco. Não que eles não estejam ali, eles querem nos ajudar. Nós não estamos dando possibilidades, não entramos em sintonia. A pureza da alma e, portanto, a singeleza e todos estes preceitos que nós colocamos, valores dos sentimentos, é que vão fazer com que nós estejamos possibilitando este contato espiritual. Então, não mais se manifestavam coisas que ocorriam, voz direta, as profecias, os anúncios, todas as prédicas que ali eram colocadas eram inspiradas. Nada disso mais se estabelecia. E Paulo de Tarso prega de forma intensa. E vão dizer que tanto ele como Barnabé não tinham autoridade, não pertenciam aos galileus, não pertenciam àquele grupo de apóstolos. Paulo, sentindo toda esta represália, toda esta dificuldade, o que ele faz? Vão convidar Simão Pedro, mandam um emissário para que ele fosse a Simão Pedro e para que Simão Pedro, um homem arguto, um homem arejado, um homem com conceitos muito mais amplos, foi aquela pedra angular que a Boa Nova se instaura sobre ela, fosse chamado. E Pedro sentiu que era propício a ida dele, sentiu que ele precisava de alguns dias estarem com aquela igreja. E ele veio.
acompanhado de João Marcos. Então, João Marcos chega, Paulo recebe a ele de forma tranquila, apesar de ter tido aquele embaraço, aquela animosidade, porque ele achou que João Marcos havia falhado. João Marcos havia falhado. No entanto, Pedro traz João Marcos e Pedro sempre tinha uma palavra adequada para cada situação. Pedro, então, é chamado a ir às casas dos gentios e vai, e come com eles, está com eles, apresenta o Cristo, fala de toda a sua experiência com o Cristo, com os gentios, fala da sua vivência e vê que todas as dificuldades que foram apresentadas à vida do mestre, tudo isso é feito, gera uma euforia em Paulo de Tarso. Paulo de Tarso está muito alegre com a presença de Pedro entre eles. Então, Pedro ali está inspirado, Pedro está tranquilo, Pedro está colocando, Pedro está propenso, afável a todas as situações que são colocadas a ele. Muito bem. Mas o que vai acontecer é que chegam emissários de Tiago. E estes emissários de Tiago chegam com algumas cartas. E, neste momento, Pedro vai se fechar. E Pedro se fechando, Pedro vai fazer a seguinte análise. Tiago tem as suas razões. Se não fosse por ele, a Casa do Caminho, a Igreja de Jerusalém, estaria fechada. Ela não conseguiria ir adiante. Afinal de contas, ali eles necessitavam de todo um aparato, de todo um auxílio, de toda uma proteção e do respaldo dos judeus para que a casa prosperasse. Ele pensava com ele mesmo. Quando ele iria se colocar de forma contrária, ele via as necessidades das pessoas. Ele via os velhinhos, ele via as crianças, ele via os famintos, ele via todas aquelas dificuldades que se apresentavam, que eram atendidas. Então ele silenciava. E nesse estado de espírito ele silenciou. E Saulo logo notou que Pedro não mais se prontificava a estar com gentios, não mais se assentava às mesas para comer isto e aquilo, não mais estava afável, ele estava fechado. Os emissários de Tiago estavam ali para levarem Pedro até de retorno a Jerusalém. Então, Pedro, com a presença deles, com aquelas cartas, ficou nesse estado de espírito. E Paulo fica indignado. Paulo vai falar, fazendo a exégese do Novo Testamento com o Velho Testamento, fazendo as analogias, e ele fala de forma tão incisiva, de forma tão clara, e diz ele que ele fazia com o intuito de salvar Pedro das arremetidas farisaicas. Veja bem, neste momento, Barnabé ficou chateado com ponderações que foram feitas de forma muito crua por Paulo de Tarso. Paulo, a quem ele admirava, e Pedro, a quem ele respeitava, eram as duas figuras mais exponentes que Barnabé respeitava. Ele vê que Paulo está, de certa forma, na sua percepção, afrontando Pedro. E neste momento ele vai como defender Pedro, fazendo algumas ponderações. E Paulo vai falar que ele não está contra Pedro. Ele está querendo que Pedro possa ter um arejamento para salvar agora a igreja nascente. Gera um clima de muito mal-estar. Pedro está agora quieto. Pedro está sereno. Pedro está ouvindo todas aquelas ponderações. E Pedro sentindo a divisão que se estabelece entre aqueles emissários de Tiago e Paulo de Tarso, ele agora é chamado a ponderar. E ponderando, ele vai dizer: muito tenho errado neste mundo. E vai dizer do momento da crucificação. E vai dizer dos seus enganos. E vai dizer que o Cristo havia colocado nele uma responsabilidade que, na hora mais importante, ele não esteve em condições de vencer aqueles medos, aquelas posturas infelizes, que ele era um homem que tinha muitos erros. Não é segredo para ninguém que neguei o mestre. Peço perdão das minhas faltas e submeto-me ao vosso julgamento e ao julgamento do nosso Pai. Neste momento, um silêncio,
com a humildade, com a ponderação de Pedro, fez com que se estabelecesse, e no momento seguinte, ao invés de outras colocações, o que faz Pedro? Peço a Paulo consultar e comentar as anotações de Levi. Pedro não disse para agora, em sua defesa, outras coisas. Ele, pura e simplesmente, pediu a Paulo para comentar as anotações. A atitude ponderada de Pedro salvara a igreja nascente. E foi marcado para Jerusalém uma assembleia, onde definiriam sobre estas coisas, sobre o que faria-se com os gentios, se eles deveriam ou não ser circuncidados. Circuncisão era um hábito, é um costume do povo judeu. Aos 8 dias de idade, a criança é levada, quando o homem, primeiramente, era o primogênito, depois a todos eles eram levados para fazer a circuncisão, cortar o prepúcio no órgão masculino da criança, para que ela fosse um sinal de uma vinculação com Jeová. Esta era a primeira vinculação deles mostrarem uma pureza. E outra era os alimentos. Então eles achavam que eles deveriam seguir de forma clara a isso. E foi marcado para Jerusalém esta assembleia para definir sobre estas coisas. Veja bem, ficou um clima entre Barnabé e Paulo um pouco difícil. Até isso ser superado, Pedro permaneceu na igreja de Antioquia. Posteriormente, ele vai retornar com os emissários até Jerusalém. 4 meses se passaram e eles são chamados. Aqui está colocado o Concílio de Jerusalém, mas era uma assembleia onde eles iriam deliberar sobre estas coisas. Então, eles são chamados e ali o que vai acontecer é que Paulo e Barnabé foram chamados, vão até Jerusalém e vão de forma vagarosa, passando por alguns meses por estas localidades. Eles vão pregando na Feni, eles vão pregando aonde eles passam. Eles vão pregando o evangelho. Levam a Tito, que era um gentil, e levam outros 2 irmãos como auxiliares, irmãos da casa de Antioquia. Por onde passam, vão pregar. E quando chegam na igreja de Jerusalém, são recebidos por Pedro, de forma afável, mas eles percebem as mudanças que se estabeleceram nesta igreja. E Pedro vai dizer das necessidades que foram se apresentando. As pessoas tinham outros problemas, então eles precisavam criar outros núcleos para os doentes, para as pessoas agora que estavam com dificuldades crônicas, outros que estavam agora, eram mães, eram crianças, enfim, foram expandindo. E Paulo viu, apesar de muito simples a igreja, ela estava com novos pavilhões amplos. Ia começar a reunião. Então, eles iam se reunir nesta reunião, quando Tiago vai perguntar se Tito era... Quem era Tito? Tito vai se apresentar dizendo que ele era um gentil, ou seja, não pertencia ao judaísmo. E não pertencendo ao judaísmo, era um gentil. Todo aquele que não fosse judeu, na visão deles, eram gentios. E aí, eram povos que não tinham agora uma formação religiosa, não seguiam a Jeová. E veja bem, ele está preso ainda, Tiago, a essas conceituações, coisas que Jesus havia colocado de forma contrária, mas ele está preso a isto. E, portanto, Tito não vai poder fazer parte da reunião. Paulo vai ouvir todas as conjecturas que ali são colocadas, todas as ponderações são feitas, e nesse momento em que ele percebe que ele está diante de um quadro judaico, ele está diante de uma sinagoga, eles se vestem, eles agora fazem as preces de joelho, agora eles estão recitando, agora eles estão com cuidado em lavar as mãos. Essas são as ponderações que são feitas ali, a circuncisão, os alimentos, enfim, coisas superficiais. Pedro é chamado a fazer algumas ponderações e ele vai dizer que esta reunião era com este objetivo, em relação a Tito,
Paulo chama ele e ele vai dizer que eles vão resolver sobre isso. Então, Tito não é levado à reunião e Paulo fica muito angustiado, muito aflito, muito chateado. Ele pedir essa reunião porque ele precisava levar às igrejas nascentes, as igrejas que ele havia formado, essas anotações, para que eles tivessem a certeza de coisas que foram entre eles acordadas, para que não gerasse novos problemas, novas dificuldades. E aí vai acontecer alguma coisa interessante. Pedro pondera que a reunião é para isto, e eles ficam alguns dias agora conversando sobre isto. Paulo sente que havia muita hipocrisia, está chateado com aquilo que Tiago exige de Tito, e está junto com ele no quarto de dormir João e Barnabé. Pedro, Paulo, João e Barnabé. E eles estão conversando e Paulo está colocando que ele imaginava que fosse ter uma outra orientação essa reunião. E Pedro vai dizer, se acalme, Paulo. Nós precisamos ceder alguma coisa de nós. Quando, em determinado momento, Pedro vai contar uma aparição que teve de Jesus. Sabe, Paulo, eu estive em um determinado momento com muitas dificuldades. Eu via tudo isso que você me coloca. E eu agora queria ter uma atitude mais enérgica. Eu queria ter agora uma noção para que eu pudesse colocar a Tiago de uma forma mais assertiva. Quando o mestre me disse, o mestre apareceu e eu percebi claramente, e ele me disse, tome conta dos filhos do Calvário. Aquilo tocou-me profundamente. Eu não podia nunca mais me esquecer disso. Eu deveria atender estes filhos do Calvário. Eu deveria agora dar a minha vida por eles. E eu me lembrei, eles estão sendo atendidos. Nós vamos nos perder por querelas, por coisas menores. Nós vamos agora nos afiançar por outras situações. Aquilo fez com que Paulo olhasse de forma muito clara, silenciasse. E nos dias seguintes, Paulo fica sabendo da dependência financeira da casa do caminho para com os israelitas. Então, Paulo agora percebe, além de tudo, as dificuldades que estavam estabelecidas dentro da casa do caminho. Eles dependiam também do numerário. Então, ele vê que as maiores dificuldades, no final de contas, eram numerários. Eles alimentavam mais de 100 pessoas diariamente. Assistiam aos enfermos, aos órfãos e aos desamparados. A plantação que eles tinham para fazer frente, para ajudar nesta alimentação, nas medicações que eram feitas, naquilo que as pessoas iriam agora se alimentar, eram feitas, tomado conta pelos restabelecidos. E os melhorados iriam ajudar nas enfermarias. Este era o plano que estava sendo colocado ali. E Paulo viu que tinha um bom senso. Paulo viu que tinha, mas ele vai ponderar quais eram agora o projeto que ele vai apresentar para Pedro. O trabalho deveria ser além do agrícola. Eles deveriam trabalhar naqueles ofícios, naquele conhecimento que eles já possuíam, trazendo dividendos à casa. Os órfãos, os velhos, os homens aproveitáveis poderiam trabalhar trazendo possibilidades financeiras à casa. E o trabalho seria de acordo com as forças de cada um deles, sob o comando dos mais experimentados. E ele dava agora um outro adendo. Eu e Barnabé temos ido agora a locais criando igrejas. Nós retornaremos a elas. Nós criaremos outras ainda. Nós levaremos difundindo a palavra do Cristo. E nós poderemos coletar recursos que nós traremos periodicamente a esta casa, dando agora recursos para que ela tenha uma certa independência. Então ele apresentou a este plano e Paulo e Pedro vai ficar eufórico. É por isso que o mestre te chamou nas estradas de Damasco. Primeiro, para pregar o evangelho. Segundo, este arejamento, nos trazendo um descortínio, nos trazendo possibilidades de termos esta independência. Então, isso fez com que
houvesse a partir daí uma aproximação novamente entre Pedro e Paulo. E vão acertar a partir destas assembleias noturnas, que continuaram por uma semana, o que iria ser colocado neste acerto. Olha bem como era tratado o povo gentil. Um dos irmãos presentes chegava a ponderar que os gentios deveriam ser considerados como gados do povo de Deus, ou seja, eles deveriam trabalhar. Eles eram homens impuros, bárbaros que importava submetê-los à força. Veja bem, eles agora estavam se utilizando, ou queriam se utilizar, destes povos gentios que acreditavam no Cristo para ficarem fazendo o serviço mais difícil, submetendo agora à força a eles, a fim de serem empregados nos trabalhos mais pesados. E Pedro vendo aquilo, e Paulo vendo aquilo, as divergências agora prosseguiam de uma forma tão intensa. Tito foi agora circuncidado, e Tito pôde participar de uma destas assembleias. E Tito fez algumas alocuções inspiradas, assustando Tiago. Primeiro, fez alguns prenúncios, fazendo com que todos ali ficassem aturdidos. Era um gentil, fora circuncidado só por um momento, para que eles entendessem, só por uma contingência, para, em respeito, participar ele destas assembleias e auxiliar a Paulo, auxiliando ao arejamento e à continuidade do evangelho. Pedro, então, é chamado e coloca: bem sabeis que Deus nos elegeu para que os gentios ouvissem as verdades do evangelho. Deu aos circuncisos e aos incircuncisos a palavra do Espírito Santo, ou seja, a todos. O evangelho é pregado a todos, não apenas ao povo judeu. O povo judeu se fez contrário, se fez em represália, mas eles estavam conseguindo alguns simpatizantes, desde que a cultura judaica fosse mantida. E o interessante é que na igreja agora é colocado num dos apontamentos por um desses senhores mais idosos, que está ligado ao judaísmo, que deveria colocar agora dentro daquele Torá, agora o livro do Novo Testamento de Mateus, sendo que este deveria se submeter a Moisés, o que fez com que Pedro ficasse indignado. E aí ele vai ponderar desta forma: o evangelho é para ser pregado a todos. No dia de Pentecostes, as vozes falaram dos filhos de Israel e aos pagãos. E os cooperadores chegariam do Oriente e do Ocidente, e não de um povo apenas. Viriam de todos os locais. Então eles estavam ainda muito presos a esta contenda, a esta situação, que eles, muitos dos profitentes do Evangelho de Jesus, não tinham ainda elementos de arejamento, elementos para entenderem de forma mais ampla. Daí a importância de Paulo de Tarso estar auxiliando a Pedro, estar auxiliando a João, estar dando elementos para que estas pessoas tivessem condições de vencer aquela contenda tão difícil, pois se era para dar sequência ao judaísmo e só atender às necessidades e pregar Moisés e pregar os profetas, e a palavra do Cristo estaria no segundo plano? Não seria aquela que daria a normativa à vida de todos eles? Então, vamos ouvir perguntas. A gente depois vai entender que Tiago também não estava errado. Ele fez para proteger ele de certo ponto. Mas será que existia um conflito entre ele pensar que Jesus era mais um dos profetas? Ele poderia ter sido se enganado, ou era só um mecanismo de proteção isso? Era um mecanismo de proteção, ele tinha muito respeito por Jesus, no entanto, ele estava exacerbando, passando do razoável. Daí a importância de Paulo de Tarso, daí a importância de Pedro e de João, colocando um limite nisto. Pois senão,
provavelmente o processo seria muito mais difícil de ser espalhado, de ser agora levado de uma forma ampla e ser aceito em todos os locais. Senão seria mais uma doutrina do judaísmo, uma percepção do judaísmo, que se cairia no esquecimento. Claro que não fora para isso. Claro que se Paulo não aparecesse, outro faria. Claro que isso não deixaria ocorrer. No entanto, iria ser mais difícil a sua execução. E demandaria mais tempo aquilo chegar a outros rincões. E a gente vai ver, por exemplo, na Idade Média, que esse espírito novamente é chamado para fazer esse rompimento, quebrar essa corrente estagnada. A gente pode pensar que a perfeição relativa ela tem várias formas, não estágios, ou seja, eles deviam estar muito próximos na sua evolução, mas cada um tem sua característica. Cada um tem a sua maneira de agir, cada um tem a sua importância, e quando o trabalho necessita de um espírito mais intimorato, mais decidido, mais resoluto, Paulo de Tarso é chamado. E outros que tais. Quando o trabalho demanda mais esmero, mais afetividade, mais amor, Estevão, João e outros, Pedro vai se tornar um homem afável, Pedro vai se tornar um homem paciencioso, um homem maduro. Então, é sobre eles que nós vamos ver que eles vieram para difundir o evangelho em várias situações, em vários momentos. E provavelmente Paulo de Tarso também esteve na África. Também esteve na África reencarnado para pregar o evangelho ali. E vários outros, em várias localidades, para que a palavra, para que o entendimento, para que as resoluções do Cristo não fossem esquecidas, não ficassem mortas. Depois desta situação aqui, o que eles vão definir? Quais eram as resoluções para os pagãos? Ficavam isentos da circuncisão. Eles eram pagãos, eles eram gentios, eles eram povos que não foram criados e não cresceram no judaísmo. Fugir, o que era necessário, é que eles fugissem da idolatria, evitassem a luxúria, a sensualidade, evitassem esta conduta agora lasciva, abster-se da carne de animais sufocados. E Paulo pouco se importou com isso. São coisas que nós já não fazemos. Pouco nos importa isso. Isso ficou no esquecimento. Isso aqui nem mais é seguido. Então, coisas que não são de Deus, elas se perdem. Elas não têm a sua importância. O que nós temos que entender é que, em determinado momento, uma decisão pode acalmar ou pode gerar uma beligerância maior, mas elas são para aquele momento apenas. Elas têm um objetivo, elas apaziguam o ânimo das pessoas, elas geram, a partir daí, uma serenidade, e isto vai ser colocado por Jesus para João adiante. Você lembra a dificuldade que foi para que nós pudéssemos superar a animosidade que se estabeleceu entre Paulo e Pedro? Porque Pedro exigia muito de Paulo, ou melhor, Paulo exigia muito de Pedro. Paulo sabia que era sobre Pedro que precisava ser assentado. Ele sabia das possibilidades de Pedro. Pedro era um homem tranquilo, um homem muito mais arguto, muito mais com outras percepções, com visões mais amplas do contexto. Ele não poderia, segundo Paulo, se submeter a isto. Então, gerou mesmo uma certa represália, uma certa animosidade, uma certa, diríamos assim, distanciamento entre eles, que foi difícil de ser superado nas palavras do mestre para João, mas foi superado. Paulo agora estava com estas resoluções que ele pediu que fossem grafadas, para que ele levasse agora em carta consigo, mostrando às igrejas. Então ele providenciou para que cada irmão levasse consigo uma carta como prova das deliberações, em virtude da solicitação de Paulo, que desejava exibir o documento como mensagem de emancipação da gentilidade. Então, ele estava agora querendo levar isto para que não estivesse mais Antioquia, o lugar em que ele estava,
outras localidades não tivessem agora tantos problemas, que ele sabia que ia respingar, que ia chegar mais dia, menos dia, naquelas comunidades criadas por ele, isso ia chegar. Mas ele estando diante de resoluções que foram estabelecidas, que foram acordadas, ele estaria, a partir daí, com um referendo. Ele estaria com algo que daria condições dele não agora sufragar, não se submeter a estas situações tão menores. Pedro agradece a Paulo o projeto de excursão e propaganda da Boa Nova, procurando angariar recursos. E disse, Pedro, que ele estava preocupado com aquilo que estava ocorrendo na igreja de Antioquia, quando da sua ausência de Barnabé. Porque enquanto vocês ali estão, tudo anda a contento. Vocês têm todas as condições, têm toda a autoridade, têm todas as possibilidades de fazer com que silenciem estas contrariedades, estes movimentos contrários, estas situações que são colocadas de forma indevida, mas na ausência de vocês, isso não se faz. Então ele ofereceu a cooperação de Silas e de Barsabás, 2 discípulos amigos da gentilidade e liberais. Isso é interessante. Então vejamos, Tito era um rapazinho, nós vimos Tito que teve aquela inspiração, vimos que Tito teve aquela profecia que fez com que Tiago ficasse assustado, e o interessante é que Paulo se afeiçoou tanto a Tito que fez com que Tito aprendesse o ofício de tecelão, para que a sua tenda nunca estivesse fechada quando ele estivesse viajando. E agora Silas vai ser alguém muito importante na comunidade. Silas vai ser alguém que dará a Paulo todo o respaldo, toda a ajuda possível para que ele pudesse, junto com Barnabé, pregar o evangelho ou estar em outras localidades quando necessário. Então agora eles retornam a Antioquia e retornam satisfeitos. Retornam agora juntos com Barsabás e Silas, levando toda uma euforia por ter sido acordado, por ter sido pacificado o movimento cristão desse instante, desse conclave, nesta reunião tão necessária. Paulo e Barnabé retornam a Antioquia junto de João Marcos, que retorna, junto de Silas e Barsabás. Lembremos-nos que João Marcos é sobrinho de Barnabé. Então, retornou. Falam que irão voltar às comunidades já fundadas. Tem a aprovação de todos. Barnabé deseja levar João Marcos. Veja bem, é o seu sobrinho, ele trouxe com este objetivo, havia ali amadurecido junto com Pedro, mas Paulo não concorda. Não concorda porque ele acha que ele não está ainda pronto para este objetivo. Houve entre Barnabé e Paulo. Paulo, que nós vemos, é um homem resoluto, um homem muito cru, muito verdadeiro, que muitas vezes gera algumas contendas. Mas ele é um coração puro, um coração que está entendendo que não pode haver a mácula do judaísmo. Ele conhecia o judaísmo nas suas reentrâncias, nos seus detalhes. Ele conhecia as trincas judaicas. Ele sabia de tudo que estava dentro do movimento judaico, mas sabia também da falência das pessoas. Então ele via que João Marcos já havia tido a sua oportunidade, que ele deveria se preparar ainda mais. No entanto, Barnabé acha que ele estava sendo intransigente. E Paulo sugeriu que Barnabé fosse com João Marcos para Chipre. E ele, Paulo, junto de Silas, iriam para o Tauro. Então, ele e Silas iriam agora para outras regiões. E a igreja de Antioquia ficaria com a cooperação de Barsabás e de Tito. Neste momento, Barnabé se alegrou, achando que Paulo era mesmo o companheiro das soluções oportunas. Sempre tinha a resolução mais certa, mais razoável, mais adequada. Então, Barnabé tinha uma devoção para com Paulo. E Paulo viu que era necessário
esta separação. Barnabé e João Marcos, então, vão para o Chipre. Então eles seguem, então, para o Chipre. Os dois vão para o Chipre, que era o local de origem de Barnabé. E não se tem notícia de Barnabé em outros locais adiante. Então, do ano 49 ao ano 52, Paulo vai peregrinar para outras localidades. E provavelmente Barnabé ficou por ali, pregando naquelas adjacências. João Marcos vai ser encontrado em outros momentos, mas o importante é que Barnabé pôde ir com João Marcos. E no momento seguinte, a segunda viagem de Paulo será pelo Tauro. Vai por Tarso, vai por Derbe, então ele vai por terra. E ele vai a outras localidades que nós vamos mostrando. Ele vai sendo levado a outras localidades, além daquelas que já haviam sido criadas. Em companhia de Silas, que logo se habituou ao método de trabalho de Paulo. Paulo trabalhava na sua tenda, Paulo agora trabalhando na sua tenda, ele pregava o evangelho, ele ia ao entardecer à praça pública, aos locais em que se reuniam pessoas para pregar aquela palavra, para trazer elementos, e aos sábados na sinagoga apresentar o Cristo. E fazendo isto, por onde ele passava, ele pregava agora a boa nova a soldados romanos, a escravos misérrimos, a caravaneiros, enfim, aonde ele estivesse, ele estava pregando o evangelho. E faziam anotações dos textos de Levi. E aí Silas estava auxiliando a eles, como outrora fizera João Marcos, e agora vai aparecer a figura diante de Timóteo, que vai auxiliá-los. Veja bem, então nós estamos vendo, alguns ironizaram, alguns anotavam, era normal. Ele via que era normal este processo para que eles vencessem as resistências com denodo, com empenho, com boa vontade e com persistência. Em Derbe, Paulo abraçou comovidamente os amigos que ali fizeram. Então, novamente, ele se apresenta, as pessoas estão levando adiante aquilo que fora pregado, aquilo que fora acordado, aquilo que ele pudera fazer com o seu trabalho, fazer amigos, aonde eles estiveram nas proximidades, enfim. E depois de Derbe, ele volta a Listra. Depois ele vai a Icônio e depois ele vai a Antioquia. Então, ele retorna toda a trajetória e, na sequência, ele vai adiante. Mas o importante é que o evangelho está sendo pregado, o evangelho está sendo disseminado, o evangelho está chegando a várias localidades. Em Listra, foram muito bem recebidos por Lloyd. Depois, com imensa alegria, abraçou Timóteo, que havia progredido e realizava grandes feitos espirituais. Ou seja, as pessoas chegavam até Timóteo. Timóteo era o orientador, Timóteo era aquele que fazia as alocuções, era aquele que pregava, era aquele que curava, era aquele que orientava a comunidade. Ele viu que Timóteo havia amadurecido, Timóteo havia prosperado em tudo aquilo que havia sido dado a ele, tendo conseguido a renovação de muitas pessoas que ali se tornam em função da presença de Timóteo. Então ele viu que nas camadas populares o esforço de Timóteo tinha os resultados, tinha o êxito muito bem delineado. Ele encontra, portanto, as primeiras flores daquilo que ele havia plantado, aquilo que ele havia semeado. Então, um local que ele sempre vai se restabelecer, em Listra, na casa de Lloyd, que ele vai se reenergizar, que ele vai agora fazer com que aqueles corações Eunice e Timóteo possam agora dar a ele elementos de tranquilidade. Lloyd e Eunice solicitaram a Paulo que levassem Timóteo para que ele pudesse adquirir novos valores práticos e elas pudessem se transferir para a Grécia. Então, elas queriam voltar para a Grécia, que era o local de origem delas, e se ele levasse Timóteo, elas estariam agora em condições de socorrer. E Paulo logo aceitou
de bom grado que a presença de Timóteo estivesse com eles. Mas Silas perguntou a Paulo se não era de bom alvitre eles operarem a circuncisão de Timóteo. E assim foi feito, para que não criassem agora, aonde eles passassem, problemas outros. Porque teriam agora represálias, teriam agora os judeus, teriam pessoas se colocando desta ou daquela forma. E assim foi feito. E eles seguiram agora para Icônio. Os emissários da Boa Nova atravessaram a Frígia e a Galáxia sem perseguições. O nome de Jesus era agora pronunciado com mais respeito. As pessoas agora paravam para ouvir, já conheciam aquilo. Aquilo soava como algo que calava fundo no íntimo de cada uma delas. E Paulo, após as preces noturnas, ouve uma voz que lhe diz: sigamos adiante, levemos a luz do céu a outras sombras. Outros irmãos te esperam no caminho infinito. É Estevão dizendo a ele que eles deveriam seguir adiante, pregar o evangelho em outras plagas, em outras localidades, para que outras pessoas também fossem apresentadas a Jesus. E assim foi feito. Eles vão agora a Troas. Pregar o evangelho por quase 4 anos. Eles vão porque tudo a pé, tudo feito com um empenho, com uma boa vontade, com uma necessidade física muito premente de alimento, dificuldades de vencer o meio, dificuldades de tudo que da saúde física, enfim, mas eles seguem. É preciso, portanto, caminhar para onde se encontrem os obstáculos e vencê-los, para que o Mestre seja conhecido e glorificado, pois nós estamos numa batalha e é necessário não desprezar as frentes. Então, tudo isso era claro na mente dele. Não podiam desprezar o que se apresentasse a eles. Eles tinham que se aproveitar. Foram a pé até a Mísia, mas intuitivamente Paulo viu que não seria ali que eles iriam. Pensou que eles deveriam seguir a Betínia, mas uma voz que Paulo interpretou como sendo de Jesus induz ele a descer até Troade. Então eles vão até Troade e em uma hospedaria, Paulo viu um homem da Macedônia que dizia: vem e ajuda-nos. Então ele viu em uma hospedaria, ele percebeu que era necessário agora que eles fossem para a Macedônia, que eles agora fossem levar o evangelho a outros rincões, a outras localidades. Então ele está sendo alertado, é a presença de um espírito daquela localidade que se faz visível à sua vidência para que ele tivesse um norte. Por onde ele iria? Ele viu a indumentária, ele viu todo e já entendeu que aquele homem era da Macedônia. Então eles seguem a partir daí, de Troas eles vão a Neópolis, eles vão a Filipos, eles vão a várias outras localidades. Paulo pondera as ordenações de Jesus, não sem dizer que o mestre facultaria o necessário para a viagem pelo mar. Baldo que estavam de recursos, eles estavam sem recursos. Silas e Timóteo tinham pleno respeito por Paulo, mas eles estavam respeitosos, mas um pouco abalados. Como eles iriam? Está bem, foi delineado isso, mas como eles iriam? De que forma eles chegariam? E Paulo disse que eles chegariam e as coisas ocorreriam de forma adequada, que eles não se colocassem de forma contrária, nem tivessem medo, nem o receio. Saindo à rua, eis que Paulo se dirige a uma casa de comércio alegre. Ou seja, ele percebeu que era um local em que as pessoas estavam conversando e ele reconheceu Lucas, que ali estava fazendo compras. Abraçaram-se de forma agradável, de forma saudosa, eram grandes amigos, não se viam há um bom tempo. Em se abraçando, Lucas vai dizer a eles:
Paulo apresenta os objetivos e Lucas vai dizer: há 2 anos eu sou encarregado dos serviços médicos na grande embarcação. Eu pagarei tudo a vocês, tudo. Vocês virão e poderão seguir. E Lucas foi com eles. Então vocês veem o que é a resolução, o que é a firmeza, o que é agora o denodo de uma pessoa que confia plenamente, destemida, mas amparada, sabendo o trabalho pela qual ela viria a realizar. Nós vamos finalizar aqui o nosso estudo de hoje, vendo aqui a amizade de Paulo e de Lucas, vendo a confiança de Silas e Timóteo, cada vez mais tinham Paulo, um homem não apenas a ser seguido, um homem resoluto, um homem confiante nas ponderações do mais alto. Então vamos finalizar a nossa reunião agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, todo o amparo que nos foi disponibilizado, toda a proteção para que pudéssemos estudar um pouco mais, Senhor, destes apóstolos, que de alguma forma representam a sua vida a todos nós. Eles nos deram parâmetros, eles nos dão elementos para que tenhamos condições de vencer as provas, de vencermos as dificuldades. Agradecemos aos emissários espirituais toda a proteção e em teu nome, Senhor, finalizamos a reunião, o estudo desta noite, dando graças a Deus. E que assim seja.